Sobre a vida de Nichiren Daishonin. Nascido no 16º dia do fevereiro de 1222, num povoado de pescadores na província de Awa. A família de origem simples vivia da pesca. Aos 12 anos começou a estudar num templo próximo chamado Seishoji. Nesta época, jurou se tornar o mais sábio do Japão. Buscou a sabedoria do budismo para superar os sofrimentos. Aos 16 anos decidiu tornar-se monge para se aprofundar nos ensinamentos, tendo como mestre do Zenbo, e afirmou ter recebido uma joia de sabedoria referindo-se à lei mística. Partiu para Kamakura, passando por várias regiões, Kyoto, Nara, percorrendo templos para estudar sutras e compreender as doutrinas. Concluiu que o Sutra do Lótus era o mais elevado ensinamento dentre todos os sutras, e que a lei do Nam-myoho Renge-kyo era a essência deste sutra, que essa lei possibilitava libertar todas as pessoas do sofrimento mais profundo. Ele despertou para a missão de propagar amplamente o Nam-myoho Renge-kyo para a iluminação de todas as pessoas nos últimos dias da lei. Os últimos dias da lei referem-se a um período em que o budismo de Shakyamuni perde o poder de conduzir as pessoas à iluminação. Confirmou sua missão e o meio para propagar a lei mística. Estava com 32 anos quando, no 28 de fevereiro de 1253, em Seishoji, refutando ensinamentos das escolas budistas da época, declarou pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. Na época em que iniciou a propagação de seus ensinamentos em Kamakura, ocorriam catástrofes naturais como distúrbios climáticos e terremotos, que causaram fome, incêndios e epidemias. Foi a primeira advertência aos governantes com o intuito de apontar os caminhos da justiça. Enfatizou que, ao abraçarem a crença na dignidade de toda a vida, a lei mística, realizariam a paz e a segurança da nação, e que a continuação no caminho errôneo conduziria a conflitos internos e invasão estrangeira. Ignoraram a sua advertência. Certa noite, após a entrega do tratado, seguidores da Nimbutsu atacaram a residência de Daishonin com o intuito de matá-lo. Ficou conhecida como a perseguição de Matsu Bagayatsu. E no dia 12 de maio de 1261, em Kamakura, foi preso e decretaram seu exílio a Izo. Ao receber o indulto, retornou a Kamakura e no ano seguinte foi a Awa visitar a mãe enferma. E em 11 de novembro de 1264, Nichiren foi atacado por militares de Tojo Kagenobu. Na ocasião foi ferido e houve mortes entre seus discípulos na perseguição de Komatsubara. Em 1268, o Japão recebeu uma ameaça militar do Império Mongol. Com a notícia, Daishonin escreveu carta advertindo as autoridades do governo, dentre eles Hojo Tokimune, o regente da época, e refutou energicamente as escolas da época. E no dia 10 de setembro de 1271, Daishonin foi intimado pelas autoridades governamentais. No encontro, Daishonin advertiu Reino Saimon e 2 dias depois, no 12º dia, Daishonin foi preso como traidor da nação. Daishonin foi escoltado na calada da noite e levado a Tatsunokushi, periferia de Kamakura, local usado para execuções. Reino Saimon, Honjo e outros conspiraram para decapitá-lo. No entanto, o surgimento de um objeto luminoso cortando o céu noturno e os soldados amedrontados não conseguiram prosseguir com a execução que ficou conhecida como a perseguição de Tatsunokushi. Daishonin emergiu vitorioso, abandonou o seu aspecto transitório de mortal comum e revelou a verdadeira identidade de Buda, possuidor de infinita sabedoria e compaixão, o chamado Roshaku Kenpon. Se assume como Buda dos últimos dias e inscreve o Gohonzo como objeto de devoção. Após esta perseguição, permaneceu um mês em Eichi, na residência de Honma Shingetsuha, autoridade de segurança de Sado. Chegou em Sado num dilapidado santuário chamado Sanmaido, usado para funerais, localizado num cemitério de Tsukahara. No 16º dia de janeiro de 1272, sacerdotes de diversas seitas se reuniram em Tsukahara com a intenção de matarem Daishonin, e Honma Shingetsuhara interveio determinando um debate religioso. Neste que ficou conhecido como o debate de Tsukahara.
Daishonin refutou os outros ensinos e saiu vitorioso. No exílio de Sado, escreveu importantes obras. Recebeu o indulto no segundo mês de 1274 e retornou a Kamakura. Encontrou Reno Saemon e o advertiu pelas ações governamentais. Logo após, decidiu afastar-se de Kamakura. Mudou para a vila de Haiki, nas encostas do Monte Minobu, em maio de 1274, onde redigiu importantes escritos, além de explanações sobre o Sutra do Lótus. Dedicou-se a criar valores humanos. Escreveu inúmeras cartas que ficaram conhecidas como Goshos. Com as intensas atividades, começou a ser perseguido. E em 21 de setembro de 1279, 20 seguidores camponeses foram presos e levados a Kamakura. Por fim, 3 irmãos foram executados. Esta série de perseguições ficou conhecida como a perseguição de Atsuhara. Com este aspecto de não poupar a própria vida, seus seguidores demonstraram que haviam consolidado a fé, e Daishonin sentiu-se como cumpridor de seu propósito. E no 8º mês de 1282, após 9 anos, Daishonin partiu de Minobu para fazer um tratamento nas águas termais de Hitachi. No caminho, hospedou-se na residência de Kigami Monenaka, um importante discípulo, onde definiu assuntos para o período pós-morte e, mesmo debilitado, explanou sobre estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra. E faleceu no 13º dia de outubro de 1282. Seu espírito e ações foram herdados por Nikko Shonin, seu discípulo direto.